Hoje a gente vai falar sobre constelações sistêmicas organizacionais. Tem um tempinho aí para o pessoal ir entrando, mas seria interessante que vocês colocassem as suas perguntas, que vocês tirassem suas dúvidas, aproveitar realmente esse momento para isso, tá? Então, o objetivo que eu faço essas lives realmente é sempre eu poder estar perto de vocês, respondendo as dúvidas. As pessoas têm muitas incógnitas, parece que a constelação sistêmica é meio mágica, tem um quê aí que as pessoas não entendem muito bem, e na realidade é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento que você pode usar para você, mas que você também pode usar nos sistemas, né? Nos sistemas organizacionais. Eu vou falar sobre isso, pessoal do Face. Então, eu estou vendo que tem gente, mas eu não consigo enxergar quem tá. Então, dá um alôzinho. Muito bem, vamos lá. Que o tempo a gente tem 1 hora e se deixar eu falo de constelação por muito tempo. A Lilian viu essa semana. Eu falaria muito tempo. Bom, vamos lá. A constelação sistêmica. Oi, Beth, tudo bem? A constelação sistêmica, ela surgiu inicialmente para tratar de aspectos mais terapêuticos. Então, quando o Bert criou essa metodologia, ele teve várias influências e foi criada inicialmente para tratar de assuntos mais terapêuticos. Mas com o passar do tempo, o Bert Hellinger ele percebeu que os princípios ou as leis que ele descobriu, entre aspas, porque ele disse que ele não inventou nada, serviam para todo e qualquer sistema. Então, quem quiser saber um pouquinho mais do que é uma constelação familiar, eu tenho uma live no meu canal do YouTube que eu explico sobre constelações familiares. E eu não vou entrar nisso hoje. Então, o meu foco é a gente estar falando sobre constelação sistêmica organizacional. Daisy, a Jeane, eu vou fazer uma pizza hoje, já coloquei o pesto ali, que eu vou colocar um pouco do seu pesto na minha pizza, viu? Uma pizza light, mas eu vou pôr um pesto em cima um pouquinho. Maravilha, então a Jeane entrou, Ieda, minha amiga GFT, Daisy, seja bem-vinda, né? Deixa eu ver se eu não falei, a Beth, minha querida, Spiritual Thinker, minha prima, Tuca, esse horário é meu, não inventa outro compromisso, porque esse horário é meu, tá? Eu e você, você e eu. Bom, vamos lá. Falando então da constelação sistêmica organizacional. Então, a percepção que o Bert teve dos 3 princípios, que é pertinência, hierarquia e equilíbrio de troca, ele percebeu que esses princípios serviam também para as organizações. Então, era possível a gente olhar as empresas como um todo diante desses 3 princípios. Para vocês entenderem, primeiro, o que é um sistema quando a gente fala de constelação organizacional? O que compõe o sistema? Então, a família são os membros das famílias, bebês, como eu já expliquei na outra live. Mas na família, a gente precisa entender que toda empresa nasce com um fundador, né? Então, não tenho como abrir uma empresa se eu não tiver 1, 2, 3 sócios. Normalmente, é isso que se abre uma empresa. Esses sócios fundadores, eles vão sempre fazer parte da empresa, eles não saem. Então, o princípio de pertinência, que é um aspecto que diferencia um pouco da familiar, o princípio de pertinência para as organizações, os sócios fundadores são os únicos que não podem deixar de pertencer, tá? Então, reúne 1, 2, 3 pessoas, abre-se a empresa. Então, quem é que faz parte dessa empresa quando a gente olha para o sistema organizacional? Então, os sócios fundadores, os funcionários, os terceirizados,
Os prestadores de serviço, mesmo que seja por um período breve, ele entra, faz parte da empresa e ele pode sair desse sistema da empresa, tá? Clientes fazem parte da empresa, fornecedores fazem parte desse sistema organizacional também. Então, quando a gente olha para uma constelação organizacional, a gente vai olhar todos esses fatores dependendo da queixa, da dinâmica, do que está incomodando esse empresário. Então, a gente vai olhar isso. Eu uso muito clientes para entender como que a empresa é vista. Trocas societárias, a gente olha quando essa troca acontece, se isso traz força, mais força ou menos força para a empresa. Então, a constelação organizacional, ela é muito rica no sentido da gente olhar o que fortalece a empresa e o que enfraquece. E quando a gente fala disso, está envolvido processos de decisões aí, né? Vários processos de decisões que os donos, que os executivos precisam tomar em relação à empresa. Então, essas pessoas são os que compõem o sistema organizacional. E aí, como é que acontece, Adriana? Mas como é que acontece uma constelação organizacional? A gente está falando de uma empresa. Como é que essa empresa, e a gente consegue entender e entrar nesse campo dessa empresa? Então, operacionalmente, o trabalho de constelação sistêmica, ele não difere muito do trabalho de constelação sistêmica familiar. Então, normalmente, para organizacional, eu coleto um pouco mais de informações. Então, eu faço uma reunião prévia com o dono da empresa ou com o executivo que quer constelar a empresa. Eu faço uma reunião prévia. O que eu preciso entender nessa reunião prévia? Eu preciso entender quem são os sócios fundadores, quando a empresa foi aberta, se teve trocas societárias, quando ocorreram essas trocas, como é que aconteceu isso, se foi bom ou se não foi. Então, eu coleto os tipos de informação do histórico da empresa. Então, eu quero entender qual foi a trajetória, se teve junção com outras empresas. Então, eu preciso dessas questões mais da história da empresa mesmo, né? Entender formação societária. Então, eu faço uma reunião antes com esse executivo ou com esse dono de empresa. A partir dessa reunião, a gente marca um dia. Essa empresa ela pode tanto ir para o meu espaço, e a gente faz essa constelação lá dentro dos meus workshops mesmo, ou a gente monta um workshop específico para essa empresa. A empresa não precisa falar o nome, então, às vezes ela não quer, tem empresas que são conhecidas, às vezes não quer falar o nome da empresa, a gente não revela o nome da empresa. Então, eu posso fazer isso no meu ambiente ou um momento exclusivo para essa empresa. Então, tudo depende do que for melhor para ser tratado. Os funcionários, eles não podem representar na empresa, tá? Então, quando a gente montar uma constelação sistêmica, os funcionários, eles não podem entrar para serem representantes. Por quê? Porque eles fazem parte do sistema. Então, eles normalmente não são nem chamados para esse tipo de trabalho. Quem vai nesse tipo de trabalho? A área de recursos humanos, se foi ela que fez a proposta, e com o executivo que quer olhar para algo dessa empresa. Importante vocês entenderem que a constelação sistêmica, ela... Deixa eu só ver aqui, Daisy, Giane... Peraí. Oi, Júnior, tudo bem? Rosana.
Então, é importante vocês saberem que para tomada de decisão dentro de uma constelação sistêmica, a pessoa só pode colocar os assuntos dela para baixo. Então, por exemplo, recursos humanos, ela não pode fazer uma constelação sistêmica para entender algo de tomada de decisão de rumos da empresa. Por quê? Porque isso pertence aos executivos que têm a hierarquia necessária para tomar essas decisões, tá? Agora, o recursos humanos, ele pode constelar um projeto que ele vai lançar? Sim, pode. O recursos humanos pode constelar um projeto. Então, digamos que eu vá lançar um projeto de qualidade de vida. A gente pode olhar como é que os setores vão responder a isso, quais são as objeções que vão acontecer, e o que isso pode ajudar, esse RH? Ajudar a planejar a implantação deste projeto. A constelação sistêmica, ela é muito procurada por empresas familiares, tá? E por que ela é muito procurada por empresas familiares? Alguém aqui me conta aí, já trabalhou em empresa familiar ou tem uma empresa familiar? Né? Oi, Alê, tudo bem? Alguém conhece como é que é a cultura de uma empresa familiar? Já trabalhou ou tem uma empresa familiar? Conta para mim o que acontece quando a gente tem uma empresa ou que a gente trabalha nessa empresa junto com a família. Os conflitos que normalmente a gente tem, as dinâmicas que a gente tem na nossa família, tá? Elas se refletem no ambiente de trabalho organizacional. E a Isa, conta para mim, você disse que já trabalhou, né? E você já trabalhou em multinacional também. Como que funciona isso? Vocês conseguem perceber as histórias, as intrigas, os problemas que vivem essa família sendo reproduzida dentro da empresa? Olha lá, se confunde muito as questões familiares com as questões na empresa. Exatamente. Exatamente. Então, inclusive, muitas vezes as empresas familiares vêm para uma constelação para tratar alguma coisa específica da empresa, mas a gente tem que solucionar isso antes no âmbito familiar, né? Porque senão não adianta, né? Então, muitas vezes a gente tem que ir para o lado familiar. Eu vou dar exemplos aqui. Eu tenho meu consultório na casa dos meus pais, é complicado. Então, mas as suas decisões, Beth, elas são suas ou acabam tendo influência porque você está naquele espaço, né? Então a gente tem uma série de nuances aí que precisa ser olhado. E você mencionou isso, Beth, a constelação sistêmica, uma das questões que pode ser olhada dentro da constelação sistêmica por exemplo, o que traria força para o meu consultório? Eu continuar dentro da casa dos meus pais ou ir para outro espaço? Isso é um processo que a constelação sistêmica ajuda a responder, porque a gente consegue olhar o que traz força e o que enfraquece a empresa. Então, muitas vezes a gente reclama que as coisas não estão indo bem e tem algumas coisas por trás que são facilmente aí enxergadas dentro de um processo de constelação. Isabela, por isso é legal fazer a constelação para a família e muitos conflitos serão sanados. Exatamente, Isa, exatamente. Eu fui procurada uma vez, pegando esse gancho, eu fui procurada uma vez por um rapaz, ele tinha uma marcenaria. Eu quero contar bastante cases hoje para que vocês entendam, né? Então, ele tinha uma marcenaria e ele veio constelar. A marcenaria era ele, eu acho que foi aberta, se eu não me engano, pelo pai, pelo irmão do pai, que seria o tio. E hoje quem tocava era ele. E no meio da constelação, que a gente estava olhando uma questão de prosperidade da marcenaria, no meio da constelação começou a
ir para uma nuance familiar, né? E normalmente quando eu sou contratada para fazer a organizacional e vai para a nuance familiar, o que eu tenho que fazer eticamente é perguntar se essa pessoa quer continuar a constelação, porque a gente vai mudar para o âmbito familiar. E aí eu estava fazendo essa constelação e a dinâmica que aconteceu foi muito interessante. Ah, apareceu, foi necessário colocar a mãe. Eu não lembro exatamente quais os outros representantes, mas eu lembro que foi a mãe. E dentro desse aspecto apareceu uma dúvida da paternidade desse rapaz, né? Na constelação apareceu como se a mãe não soubesse quem era o pai. E uma situação extremamente desagradável, assim, se você olhar, a pessoa vai constelar a prosperidade da empresa e aparece isso. E ele falou assim, mas Adriana, e aí, o que acontece? Eu falei assim, olha, você vai, deixa isso fluir um pouquinho, deixa essa energia da constelação fluir um pouquinho, e você vai ter que me procurar, provavelmente a gente senta e conversa. E aí ele veio, claro, um outro dia para a gente conversar. E ele falou, você sabe que eu fiquei pensando, porque eu fui explicar para ele que a constelação, ela não é um instrumento que avalia a paternidade, né? Então, não é porque apareceu uma dúvida dentro da constelação, é que o pai dele seria o tio, né? Né? Foi isso para esse caminho que foi a constelação. E eu falei assim: isso pode ser algo que esteja na energia do seu sistema. E ele falou assim: e realmente esse meu tio sempre me tratou como um filho, né? Eu falei, então. E ele falou assim: e esses dias passaram e eu fui deixando, prestando atenção nessas coisas. E você sabe que o meu irmão se separou recentemente e aí ele voltou com a esposa. E hoje ele não sabe se o filho que ela está esperando é dele ou da pessoa que ele saiu nos meses que eles se separaram. Então, olha para você entender o que uma constelação organizacional pode levar, aonde que está essa energia do sistema, tá? Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Eu estou dizendo que às vezes isso pode acontecer. Geralmente, quando a gente vai para uma constelação organizacional, a gente trata efetivamente dos processos da empresa em si. E como é que é isso, Adriana? Então vamos lá. Chega uma pessoa para mim, eu vou contar um caso também. Chega uma pessoa para mim, dona de uma fábrica e uma loja de alimentos. E ela fala assim: olha, eu tô muito esgotada, eu quero passar a minha carga de trabalho para frente. Então, o que nós pensamos é meu marido assumir. Bom, aí a gente monta a constelação. Aí eu coloquei a empresa, coloquei ela, coloquei o marido. E na hora de fazer a passagem com os representantes, a empresa não aceitava o marido. Não dava, a empresa ficava bamba, a empresa tremia. Aí a gente colocou, ela falou, então testa, por isso que eu acho interessante eu explicar essa diferença da familiar e organizacional. Então testa a possibilidade de tal funcionária. A empresa melhorou, aceitou melhor, mas ainda não estava forte o suficiente. Aí a gente fez um outro teste dentro da constelação, que é o marido e esta funcionária juntos e mais uma pessoa. Foi aí que encontrou um equilíbrio para a empresa. Mas, de qualquer forma, e o marido estava presente, de qualquer forma, a empresa dizia assim: não, essa empresa não pode
lidar de uma forma tão dura, porque ele queria entrar e colocar o estilo dele dentro da empresa, e a empresa não aceitava de jeito nenhum. Então, quando a gente coloca um representante para representar uma empresa, ele vai ter sensações de ok, me identifico com isso, me fortaleço com isso eu me enfraqueço. Tudo isso a pessoa sente no corpo, né? Sente como um representante de uma constelação organizacional. Só que a gente está falando da empresa, né? E aí ela foi embora e depois de uns meses ela me contatou, ela falou, Adriana, eu vou preparar uma pessoa para isso, eu não deixei a empresa na mão do meu marido, que realmente foi visto que não ia dar certo, né? E aí ela realmente planejou essa saída dela, né? Ela está ainda em processo, ainda não fez a transição, mas ela ia tratar e ter uma tratativa diferente. Então, a constelação organizacional, ela é muito parecida com a familiar, mas tem algumas nuances de permissão de fazer testes. Então, por exemplo, se eu sou procurada por uma empresa porque ela está perdida em relação a como se posicionar no mercado. Então, essa empresa, ela tem algumas estratégias de posicionamento de mercado, que ela quer ver qual delas os clientes vão se identificar mais ou menos. A gente coloca com essa empresa, eu fiz individual, eu não fiz com um grupo. Então, essa é uma outra forma que dá para fazer, utilizando técnicas de âncora, de ancoragem, tá? Cegas, sem a gente saber o que é ou qual energia a pessoa está entrando, tá? E aí você coloca e acessa as energias do que fortalece, do que enfraquece a empresa em relação a cada estratégia de posicionamento de mercado que ela escolhe. E a gente posiciona os clientes também para cada uma dessas estratégias para ver qual é a que agrada melhor os clientes. Então, a gente às vezes coloca, se a gente está em grupo, a gente pode pôr um grupo de pessoas, 3, 4 pessoas, para representar clientes e olhar como é que essa empresa é vista por esses clientes. Então, a constelação organizacional, ela é muito rica. Deixa eu só falar um oi para algumas pessoas que entraram que eu não falei ainda. Marli, Kelly, amores, faz um favor para mim, Marli, Kelly, coloca lá no grupo que a gente está na live, que eu esqueci de colocar no grupo, né? Então coloca lá para mim, por favor, lá no Impacto. Luciene, seja bem-vinda. Marvico, entrou, hein? Alexandre, comprei meu carro com Alexandre na Toyota de São Bernardo do Campo. Cico Arteiro, seja bem-vinda, querida. Flávio, seja bem-vindo, Flávio. Que bom ter você aqui. É isso. Bom, então continuando, né? Eu preparei alguma linha aqui, né? É importante a gente saber quem é que responde por aquilo que você quer olhar. Oi, Denise, tudo bem? Então, quando eu vou olhar uma troca societária, quem é que precisa estar presente na constelação? As pessoas que têm o poder de fazer essa troca societária. Né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se elas estiverem num nível mais baixo de poder hierárquico, o que está fazendo? Ela está desrespeitando quem está acima hierarquicamente. Então, as constelações organizacionais, os 3 princípios que regem são os mesmos da familiar, mas eu vou explicar aqui essas nuances. Então, o primeiro princípio é pertencimento. Dentro da constelação organizacional, eu já expliquei quem faz parte. Fornecedores, clientes, colaboradores, sócios fundadores, funcionários, terceirizados,
clientes, fornecedores, eu já falei. Isso te dá o direito de pertencer enquanto você cumpre um papel dentro dessa organização. Os únicos que nunca deixam são os fundadores, tá? Vocês já ouviram, vocês aí que estão assistindo, eu já vivi isso na pele. Eu fui assumir a área de treinamento da Kuiper Recaro na época e viraram para mim e falaram assim: ninguém esquenta essa cadeira. Ninguém esquenta essa cadeira. Eu falei assim: ferrou, né? O que acontece? Então, quando você vai para um lugar e aquela cadeira ninguém para, pode ter aí o que a gente chama de um trauma organizacional. Alguém possivelmente pode ter sido desligado de uma forma muito desrespeitosa e a energia desse desrespeito permanece nesta função, tá? Quando eu entro, e aí eu já estou falando do segundo princípio, que é a hierarquia, quando eu entro numa empresa e, por exemplo, vou assumir um cargo de diretor, então eu já entro hierarquicamente com um cargo alto. Eu tenho poder de decisão? Tenho poder de decisão. Mas, para que eu tenha sucesso na empresa, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso olhar com respeito para tudo que veio antes. Isso é muito importante. Então, quando eu entro numa empresa e chego com prepotência, dizendo tudo que era feito aqui antes não presta, a cultura dessa empresa é muito ruim, o que vocês acham que vai acontecer com essa pessoa? O sistema vai expelir. Então, se eu entrar como um diretor numa empresa, qual é uma postura adequada? Eu conversar com os funcionários mais antigos, eu entender como a dinâmica da empresa acontece, eu entender quais são os processos, eu respeitar a história de toda essa empresa antes de eu ter entrado nessa empresa, né? Então, eu preciso entrar, mesmo que numa posição hierárquica alta, entender que eu sou a última a entrar nesse sistema. Então, eu preciso olhar com respeito para isso. Então, eu já falei do pertencimento, fundadores nunca deixam de pertencer, as outras pessoas podem deixar. Já falei de hierarquia, dando um exemplo do diretor, e tem o terceiro princípio, que é o equilíbrio de troca nas organizações. Esse equilíbrio de troca, ele serve para qualquer tipo de relacionamento. Quando a gente fala de familiar, a gente fala de vinculação, afetivo, está ligado à vinculação. Mas na empresa tem a ver com a sua competência e o quanto você deve receber para isso e o quanto você entrega pelo que você foi contratado. É como se tivesse uma balança, tá? Então, digamos que você tenha entrado com um salário muito alto e esteja dando pouco retorno para a empresa. Não está fazendo o que é esperado para você. O que acontece? Há um desequilíbrio e provavelmente você vai ser desligado, né? Agora, o que acontece quando você entra numa empresa, você para ganhar X e você entrega 2x de trabalho, né? A empresa internamente, quando a gente fala de empresa, é como se ela tivesse alma mesmo. Tanto que tem um livro de uma formação que eu fiz do Ian Jacobi que fala da alma das organizações. Você vai ter possibilidade de ser recompensado por isso, ganhando novos cargos e etc. Tá? Consultores, por exemplo, se tem gente aí que trabalha com consultoria, se você vai prestar um serviço para uma empresa, você pede um FII, um valor, e você entrega o suficiente para aquele valor e um pouquinho mais,
essa empresa fica grata, as pessoas que te contrataram ficam grata, e o que normalmente acontece? Essas empresas, elas falam bem de você e etc. Agora, se você entra e presta esse serviço e, é, e foi muito baixo, você cobrou muito baixo para fazer, você normalmente vai querer se afastar, você não vai querer prestar serviço de novo. Então, com essa questão do equilíbrio de troca, a gente tem que ter ciência do que eu estou entregando e do que eu estou recebendo. Então, eu como colaborador e eu como dono de empresa, né? Eu preciso entender esse equilíbrio de troca que é necessário ter em relação aos seus fornecedores, aos seus colaboradores, até aos seus terceirizados. Por quê? Porque se há muito desequilíbrio, o que começa a acontecer na empresa? Começa a ter altos. O funcionário sai descontente, processa altos custos de processos. O funcionário fala mal da empresa, mancha o nome da empresa, e assim por diante, não só funcionário, né? Então, a gente tem que entender essas nuances do equilíbrio de troca que acontece nas organizações, tá bom? Bom, esses são os 3 princípios, então. Pessoal, vi que entrou mais algumas pessoas. Vânia, você chegou. Patrícia Stanícia, seja bem-vinda. Denise Pratos entrou. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Vocês têm alguma, enquanto eu continuo aqui contando alguns cases que eu separei, vocês têm alguma pergunta de como a constelação poderia ajudar em alguma dificuldade que vocês estão na empresa? Então, é importante que vocês utilizem esse momento para que a gente possa trocar isso, né? Para que a gente possa, para que eu possa agregar algo para vocês aí. Cris Gato, seja bem-vinda. Cadê o maridão? Tá aí também? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu queria falar de cases de sucessão que eu já cuidei e que eu acho interessante. Como é que acontecem as histórias de sucessão dentro das empresas? Normalmente, o comum e o mais tranquilo seria se eu tenho uma empresa e o meu filho mais velho ou a minha filha mais velha tem a competência técnica para tocar aquela empresa, certo? Isso seria super tranquilo, né? Que bom, eu preparei o meu sucessor, esse sucessor é o meu filho. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Às vezes, a pessoa com mais competência para tocar a empresa, às vezes é um terceiro filho, né? Às vezes é um terceiro filho que leva mais jeito para isso. E aí, o que rege, o que é importante, assim como no recebimento de heranças para tocar uma empresa? É a competência para fazer aquele sistema perpetuar. Isso é importante, vocês entenderem essa questão da hierarquia. Mas, neste processo de sucessão, digamos que o terceiro filho é que vai assumir. É interessante que tenha um board, um conselho, onde esse pai, que foi, por exemplo, o fundador da empresa, continue presente, podendo se posicionar do que ele acha, do que ele vê, de como ele enxerga. Então, os irmãos mais velhos, se forem interessados, também fazer parte desse board, mas quem tem a competência técnica é que toma a decisão dos rumos da empresa. E como é que essa pessoa que tem essa competência técnica tem mais chances de ter sucesso dentro da empresa? Quando ela toma essas decisões honrando toda a história da família, honrando toda a história da empresa, entendendo que quando aquele pai, aquele tio, aquele avô fundou aquela empresa, existiam valores que eram importantes para eles na época e que eu perpetuo isso
através das minhas tomadas de decisão. É como se eu recebesse isso como uma incumbência de passar adiante, perpetuar esse sistema. Pessoas que entram desrespeitando esses valores, esses ideais, esse servir que a empresa foi criada, normalmente não tem muito sucesso na empresa. Uma coisa bem complicada também em processos de sucessão, mas que constelação é sempre uma caixinha de surpresas, são processos de genros cuidarem de empresas dos sogros. Digamos que uma mulher é casada com um homem, a família da mulher tem um patrimônio de ter uma empresa, o fundador morre e quem assume é o genro. Isso é uma herança da mulher. A empresa é uma herança da mulher. Quando a gente recebe uma herança, a gente recebe todos os ônus e bônus que vêm com isso através da história da minha família. Então, geralmente, a empresa não responde a esse genro. Mas eu já vi constelações que a empresa respondia bem para um genro trabalhando como sócio da pessoa que queria abrir uma empresa. Então, era uma solução um pouco inviável quando a gente olhava de fora e que deu super bem. Então, por isso que a constelação ajuda a gente a olhar o que é que vai fortalecer e o que vai enfraquecer a empresa. Então, não tem uma resposta única quando a gente fala de constelação. Não tem um caminho único quando a gente fala de constelação. É sempre uma caixinha de surpresas. Por isso que a constelação trabalha com o que a gente chama de fenomenologia. A gente trabalha em cima do que surge naquele momento, tá? Muito bem. Eu fiz também um outro processo de constelação. Oi, Lili Camerini, seja bem-vinda. Cris Taifaine, seja bem-vinda. Muito bem. Eu fiz também uma outra constelação que foi muito interessante. Era uma rede de óticas do sul do país. A dona da empresa me contratou para olhar porque ela queria que o filho assumisse, né? Quando a gente montou a constelação os representantes da empresa dela, da fundadora e do sucessor apareceram, né, foram colocados, a empresa não respondia de jeito nenhum para esse sucessor. Não respondia. E a empresa era puxada para algo anterior. E eu tinha pego a história de qual era a formação societária, como é que ela tinha nascido. Eu falei assim, como é que... Mas eu não tinha perguntado como é que tinha sido o desligamento. Aí eu perguntei, a pessoa, a sócia fundadora que saiu, vocês ficaram numa boa? Porque foram duas pessoas que abriram, duas mulheres que abriram. Vocês ficaram numa boa? Ela falou, não, foi super conflituoso o desligamento, foi aberta uma outra loja para que ela pudesse assumir as relações familiares, porque era da família, a outra sócia, ficaram completamente abaladas, e isso fazia uns 10, 12 anos que ela tinha saído já da empresa. Aí o que nós tivemos que fazer dentro da constelação? Nós tivemos que fazer a reconexão das duas sócias fundadoras, olhando e reconhecendo a importância de cada uma delas. Aí a gente resolveu o problema desse emaranhamento de saída de sócio de forma desrespeitosa e a gente pôde olhar para o processo sucessório. Quando a gente foi entrar no processo sucessório, a empresa não respondia para o filho de novo, continuava não respondendo, mas um pouco menos, então já estava um pouco mais aberta para o filho.
E aí a gente foi caminhando com a constelação e foi percebendo que esse processo ele não poderia ser feito de uma forma repentina, tipo, a partir de amanhã você assume, filho. A empresa não ia responder desse jeito. Então foi percebido dentro da constelação que esse processo de sucessão também deveria ser de uma forma mais lenta, né? E foi feito dessa forma. Então, essa constelação eu fiz há mais ou menos 1 ano e meio. E um pouco antes da pandemia, a moça quase 2 anos eu acho que deve fazer. E pouco antes da pandemia, ela me mandou um recado. Oi, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu falei, tudo bem. E como é que tá? Como é que tá o processo sucessório, né? Ela falou assim: olha, nós fizemos exatamente como apareceu, foi muito bem feito, foi super bom e já está praticamente na mão do meu filho agora, tá? Oi, Vera! Ô, Vera, querida, você conseguiu se livrar desses clientes? Porque você só tem cliente chato, né? Que nem eu, né, Vera? Ah, linda, brincadeira. Seja bem-vinda, Vera. A gente está aqui. Carmela, seja bem-vinda. A gente está aqui falando então de constelações organizacionais. Vera, Kelly, Marli, pessoal que está aí, vão fazendo suas perguntas. Quais são suas dúvidas? O que a constelação pode ajudar para que eu consiga responder, tá? Bom, eu vou contar um outro case, porque hoje eu quis tirar o dia para contar cases para vocês, dar uma explicação conceitual, mas contar cases de como a constelação pode ser usada. Eu fui procurada por uma pessoa, ela tinha uma loja enorme e a loja não estava dando. A loja não estava dando lucro, o resultado que ela esperava. E nós montamos a constelação dela, então colocamos uma pessoa para ela, colocamos uma pessoa para a empresa, e a empresa aparecia sendo puxada também para trás. E aí eu falei assim, mas como é que foi a formação societária? Ela falou, sim, eu tive uma sócia no papel, porque aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, para a gente abrir uma empresa limitada, a gente tinha que ter um sócio laranja. E normalmente esse sócio laranja é esposa, mãe, pai, tio, tia, né? Normalmente a gente coloca 2% e acha que é tudo normal. E não é, sócio fundador não é. É como se vocês imaginassem que um filho não nasce se eu não tiver um homem e uma mulher. Então, se eu tinha uma obrigatoriedade legal de ter 2 pessoas, essa empresa não teria nascido se essa outra pessoa não tivesse entrado com o nome. E normalmente a gente não dá a devida atenção a isso. Isso que é o mais doido, a gente não dá a devida atenção. Bom, aí como é que continua a constelação? Nós colocamos então essa pessoa que foi sócia fundadora dela, e essa pessoa estava muito triste, muito sem ser vista, então a pessoa tinha toda uma sensação de desprezo, sabe? Sentia essa sensação de desprezo. E aí nós reconectamos as duas, fizemos os reconhecimentos necessários, e a empresa se fortaleceu. E aí se fortaleceu com essa dona atual. Uns meses depois eu recebi um depoimento dela, eu vou até gravar um vídeo desse caso. Ela aumentou em 50%, eu sei esse número porque eu olhei essa semana para montar um vídeo, 52% de faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior. Né? Oportunidades se abriram que nunca tinham se aberto. Ela recebeu proposta para abrir filial no Nordeste, para abrir pontos de venda em 2 shoppings, coisas que ela não tinha antes. Então é como se as coisas passassem realmente a fluir. Então, quando a gente fala de organização e fala por que ela não está fluindo, às vezes tem algum emaranhamento que precisa ser visto. E esses emaranhamentos com sócios que não são valorizados, que são desligados de forma dramática, digamos assim, sempre gera problema e emaranhamento, e isso afeta
a força da empresa, a força de se posicionar no mercado, tá? É incrível isso, mas não tem como. Bom, aí, que mais? Eu separei alguns. Tem algumas formas também muito legais que a gente vê de olhar a empresa como um todo, e a constelação serve para isso. Então, eu já tive, por exemplo, um escritório de arquitetura que um dos sócios estava querendo sair desse escritório e, e isso ficaria. E a dona do escritório, né, que uma das donas, dos sócios que fundaram, é, sentia muito a saída dessa pessoa e estava muito preocupada de como a empresa ficaria depois disso. Então, na época que foi fundada, foram 3 recém-formados que se juntaram, colegas de faculdade, que se juntaram e abriram uma empresa de arquitetura. E essa empresa começou a crescer. Teve um belo dia que um dos sócios quis seguir rumo diferente. E aí a gente montou a constelação. Eu estava fazendo um processo, eu ia começar a fazer um processo de coaching com ela. A gente montou a constelação, fez esse desligamento de uma forma adequada. Essa sócia que me procurou ganhou força dentro da empresa e nós, inclusive, testamos ali a possibilidade do noivo dela ir trabalhar na empresa. Olha que interessante. Quando a gente fez esse teste da entrada do noivo, a empresa enfraquecia. Eu falei assim, olha, tá muito claro que como sócio a empresa não vai responder, né? E foi muito interessante olhar isso, porque eles encontraram uma forma para que ele abrisse a própria empresa e hoje prestasse serviços, cuidasse de uma parte da empresa dela. E estão indo super bem. Então, olha só, às vezes uma tomada de decisão sem olhar sistemicamente o que fortalece e o que enfraquece a empresa pode ser um tiro no pé. Eu me lembro uma constelação que eu fiz também, que foi bem complicada. A pessoa tinha acabado de reformular toda a sua empresa. Novo nome, novo logo, nova identidade visual. E eram 3 sócias. Eram 3 sócias mulheres. E ela falou: eu queria ver como é que vai ficar a empresa agora. E essa empresa anteriormente, o CNPJ, pertencia a uma pessoa. Essa moça que hoje era uma das 3 sócias tinha sido funcionária dessa pessoa que abriu a empresa e ela comprou a empresa dessa pessoa. Esta empresa não respondia para ela de jeito nenhum. Aparecia na constelação uma das sócias saindo e a empresa respondendo para uma delas. E essa que me procurou só teria resultado se abrisse uma empresa com CNPJ, uma empresa completamente diferente. Aquela ela não respondia. E isso se passou uns 6 anos. Qual é a realidade hoje? A realidade é aquela sócia que aparecia que saía, saiu 2 ou 3 semanas depois. A que a empresa não respondia saiu da empresa uns 2 anos depois. E aquela que aparecia que a empresa respondia é a que cuida hoje da empresa. E que não tinha nada a ver com o antes, com a história anterior da empresa, né? Então, eu falei assim, olha, eu não tenho o que te falar, tá mostrando aqui na constelação sistêmica que a empresa não responde a você. Não tem, a gente tentou alguns acertos, não responde. Então, a constelação ajuda a gente a olhar caminhos e meio que dar menos cabeçada na vida, sabe? A gente olha e entende melhor para que fluxo a gente tem que ir. Outra coisa é que a constelação sistêmica organizacional ela é muito boa. São casos que eu, às vezes, estou pensando em abrir empresas, mas não sei muito bem que tipo de empresa eu vou abrir.
Isso eu lido muito dentro dos meus processos de coaching de carreira, né? Com essas dúvidas, esses questionamentos, e eu uso a constelação para isso. Teve um caso de uma moça que me procurou e ela não sabia se ela ia trabalhar com produtos de beleza, se ela ia trabalhar com pet shop, se ela ia voltar para o mercado corporativo, e assim por diante. Ela tinha umas 6 opções. A gente trabalhou com estilo de constelação cega, né? É, e foi muito interessante, porque ela não sabia em qual energia, eu estava sozinha, eu não estava trabalhando em grupo com ela, em qual energia ela estava. Então, quando ela pisou em cima do mundo corporativo, ela falava, nossa, isso aqui me faz muito mal. Aí, quando ela pisava em cima do trabalhar com cosméticos, ai, não gosto. Quando pisou em cima da âncora do abrir o pet shop, ela falou, nossa, o mundo se abre aqui, né? E finalmente ela abriu um pet shop já faz uns 3 anos. Recentemente eu dei um alô para ela, como é que tá as coisas, né? Tá indo super bem o pet shop. O sócio, a princípio, acho que tá querendo sair, mas em termos de resultados do pet shop foi muito legal, tá? Pessoal, a gente está indo nos últimos 5 minutos finais. Perguntas. Vera, pergunta para mim. Carmela, doutora Carmela, Kelly Visac, Marli, perguntas organizacionais, porque a gente só tem mais 5 minutos. Eu tenho mais case aqui para passar, tá? Mas perguntem, minha prioridade é responder para vocês, a gente tem pouco tempo. Bom, e aí eu tenho mais um case para contar para vocês também que foi muito legal. Era uma clínica ligada à medicina e de cuidados femininos. E ela me procurou por causa de uma série de tomadas de decisão, né? Vou responder para você primeiro, então, depois eu volto para a clínica, Vera, porque senão não vai dar tempo. Lançamento de produto, Vera, é muito, muito bom olhar com constelação sistêmica. É muito bom. Eu já participei de uma constelação, eu não era consteladora nessa, mas eu participei de uma constelação. E eu não sabia que produto eu estava representando, porque a empresa não queria abrir, porque é uma empresa grande de gateways de pagamento, e ela não queria abrir quais eram os produtos. Então, naquela época, eram produtos extremamente inovadores. Para você imaginar, depois eu conheço o gerente de produto dessa empresa e ele me falou que um deles, que era, por exemplo, pagamento com o relógio, né? E aí, o que era interessante? Ele era o gerente de produto dessa multinacional e ele colocou vários produtos em lançamento, um de cada vez. E a gente tinha na nossa frente pessoas representando os clientes. E aí os clientes, eles, assim, alguns gostavam muito, outros, por exemplo, eu como cliente, eu sentia no meu corpo, isso é muito inseguro para mim. Eu não sei se eu tenho segurança de usar esse produto que ele está falando, né? Então me vinha muito nitidamente insegurança. E o que ajuda uma empresa a entender essas percepções dos clientes? Ajuda no processo de lançamento do produto a trabalhar com essas objeções. Então as campanhas que vão ser feitas, trabalhar em cima dessas sensações que os clientes representantes estão trazendo. E eu já fiz também constelação que a pessoa queria trabalhar com moda sustentável e queria lançar isso. E não dava liga. Não dava. Eu falava assim, os clientes não querem isso, esse produto que você está querendo. E aí tinha uma outra vertente do que ela estava pensando, que era, se eu não me engano, trabalhar com educação ligado à sustentabilidade de moda, né?
E aí deu super certo, né? Na realidade, ela olhou que ali ela tem tinha um caminho, os caminhos realmente se abriram para ela por um período assim, num caminhar, mas depois ela acabou tomando outros rumos. Então a gente olhar, uma vez também eu olhei Marli, eu quase fui sócia do filho da Marli, o Vini, e a gente estava olhando para lançar uma empresa no mercado e a gente olhou sistemicamente como é que isso iria acontecer e apareceu nitidamente que a força do estabilidade da empresa vinha através do Vini, a parte comercial vinha através de mim, e apareceu os outros dois sócios meio que saindo, os outros dois possíveis sócios saindo, que fariam as partes técnicas. E realmente foi exatamente o que aconteceu, né? Começou a espirrar essa parte técnica e a gente acabou não abrindo a empresa. Ó, gente, eu tenho 2 minutos restantes. Vera, eu esclareci sua pergunta. Dá para fazer? É legal? É importante? Tá? Então, fica a dica aí para avisar que olhar, às vezes avisar que olhar, por exemplo, novas estratégias de venda, abertura de PDVs, isso tudo dá para olhar, tá? Com a constelação sistêmica. Ah, gente, o que eu estava contando da empresa de medicina? Só vou fechar esse case rapidinho, então. Foi muito interessante porque também apareceu uma das sócias de papel dessa pessoa, que era a irmã dela, né? Apareceu uma necessidade de inserção dessa pessoa e ela realmente depois começou a frequentar e ir mais. Marca, Vera, constelação vai ser dia quando? 14 de novembro. Marca a sua. 47 minutos restantes só para eu terminar. E esse caso também foi muito legal, que a gente olhou as parcerias. Ela queria fazer, estava sendo proposto para ela fazer parceria com o estúdio de Pilates dentro do espaço dela, né? E quando a gente olhou sistemicamente, não rolava, não rolava. E eu sei que depois que a gente olhou todas as questões, né, a empresa dela deslanchou para uma série de coisas. Então, você quer, Cris? Também, 14 de novembro, Cris. Tira o Edson da moto no 14 de novembro. Gente, 10 segundos, 7 segundos. Ai, delícia estar aqui com vocês. É isso.